Passam-se mais ou menos 15, 20 anos, surge um outro sociólogo importante chamado Zygmunt Bauman. Ele vai olhar para a sociedade como um todo e vai dizer: nós somos uma sociedade que perdeu peso. Nós perdemos o peso do dever, perdemos o peso do compromisso. Não queremos mais durabilidade, não queremos mais compromissos que nos mantenham firmes por longos períodos. Os amores são líquidos, os relacionamentos são líquidos, tudo é muito rápido, uma fila tem que andar. Eu não posso me prender a uma pessoa, eu não posso me sacrificar por alguém, eu não posso me sacrificar por um casamento, eu não posso me sacrificar por uma pátria, eu não posso me sacrificar por uma comunidade, não posso me sacrificar por uma igreja, não posso me sacrificar por pessoas, eu tenho que ser feliz. Então ela dá um adeus à sociedade do peso, porque a sociedade do peso ela é difícil de caminhar, tudo é muito lento, as coisas mais importantes demoram muito para serem conquistadas. Como assim a gente vai viver essa lentidão? Essa coisa não funciona para a modernidade. A modernidade quer que as coisas funcionem muito rápido, elas têm que ser rápidas, elas têm que ser ligeiras, então tem que acontecer logo, não conseguimos mais esperar, diz Bauman, temos dificuldade de esperar, somos impacientes, o tempo todo queremos que as coisas aconteçam, porque o tempo pode passar e o tempo é uma preciosidade, porque imagine, quanto mais tempo eu tenho, mais eu posso me fazer feliz, mais eu posso realizar coisas para me agradar. Eu preciso pensar diariamente 1000 maneiras de me fazer feliz. E ele publica mais ou menos os seus livros em 2000. Mas é em 2015, agora muito mais perto de nós, que surge um outro analista, e esse é o terceiro e último que eu quero apresentar nessa introdução. Chama-se Jiří Lipovetsky, que escreveu um livro chamado Da Leveza. E ele disse: realmente Berman tinha razão, a escolha da felicidade em detrimento do dever criou uma civilização, para dizer os termos do Dalrymple, né? Uma civilização de podres de mimados, que não conseguem se sacrificar por uma família, não conseguem se sacrificar por um trabalho de longo prazo, não conseguem esperar, querem fazer sucesso da noite para o dia, querem criar startups o tempo todo, que são startups de sucesso, aquele grande empreendimento, aquela grande sacada do momento que vai tornar você rico da noite para o dia. E não pasmem vocês o quanto isso está presente nos jovens da nossa igreja, principalmente jovens plantadores de igreja, que fazem da plantação de igreja nada mais, nada menos do que uma sublimação dessas startups. Estão se plantando igrejas como se fazem startups, igrejas de sucesso, igrejas de baixo custo, igrejas de teologia genérica, de teologia que possa atrair o máximo possível de pessoas da maneira mais rápida e com sucesso, com efetividade, com longo alcance, explosivo. Não são mais igrejas preparadas para lidar com a temporalidade, com a durabilidade. Elas são igrejas para o instante, para o momento, é para o agora e não para a longa vida. Então Lipovetsky diz que a civilização que nós vivemos hoje é a civilização da leveza, mas é a civilização que conheceu o peso da leveza. A civilização que quis se livrar do dever, que quis se livrar do peso do dever, ela não se deu conta de que ser feliz se tornou o grande dever dessa civilização. Então elas vivem escravizadas do dever de ser feliz, da obrigação de ser feliz. Eu tenho que ser feliz. A vida é assim, ponto final. E se eu não for feliz, meu Deus, que vida miserável eu vou ter. Então as pessoas vivem o tempo todo coléricas, elas vivem tensas, elas vivem estressadas, porque elas têm que ser felizes. É o grande dever da vida delas, ser feliz a qualquer preço. E elas ficam estressadas, elas gastam seu tempo, elas gastam seu corpo, elas são capazes de sacrificar sua vida, suas famílias, são capazes de sacrificar sua própria saúde só para ser felizes. Veja como o dever está presente, veja como a necessidade de cumprir um dever também está presente, e note como o sacrifício também está presente, porque não existe, meus irmãos, fuga dos senhores. Ou você vai ter Deus como Senhor, ou você vai ter um tirano, e o tirano sempre vai pedir um sacrifício da tua vida. O Senhor, Ele se ofereceu como sacrifício para salvar você.
É sobre essa distinção que nós vamos continuar a nossa reflexão. Nós vimos que ontem Jesus estava reunido com uma multidão, os discípulos saem de dentro dela e Jesus dirige um discurso a eles. Começa dizendo, felizes. O sermão de Jesus é um sermão que começa falando sobre felicidade. Makarios é a palavra bíblica para felicidade. Mas não é a felicidade dos gregos, a eudaimonia, a felicidade utópica, a felicidade que não pode ter percalços, a felicidade que não pode ter tensões. Não, é uma felicidade muito diferente. É a felicidade dos que choram, é a felicidade dos injustiçados, é a felicidade dos oprimidos, é a felicidade dos perseguidos. Como assim um perseguido ser feliz? Como assim um doente ser feliz? Como assim pessoas limitadas serem felizes? O Evangelho não é a felicidade da perfeição, não é a felicidade daqueles que acham que a felicidade só pode ser possível se tudo estiver indo bem. Não, os cristãos vão ouvir Jesus dizer que há felicidade na tribulação, que há felicidade na provação, que é possível ser feliz no deserto, que é possível ser feliz na tempestade, que é possível ser feliz nas horas mais difíceis da vida. E Jesus começa o seu sermão dizendo, felizes. E lá pelas tantas ele diz aos seus discípulos, como vimos ontem, não ajunteis tesouro, porque eles passam, eles não duram. Eles duram só um instante. Vocês percebam que o nosso dilema hoje com a felicidade é o mesmo dos discípulos. Querem coisas rápidas, coisas ligeiras, coisas que a traça e o cupim corroem, coisas que a gente não pode ter o tempo todo, coisas que são muito rápidas de possuir, mas também são muito rápidas de se perder. Jesus está dizendo, por que vocês estão tão preocupados em acumular essas riquezas? Por que vocês não engrandecem as almas de vocês e se preocupam com coisas mais celestiais, com coisas mais grandes, com coisas que possam ter uma experiência e um alargamento da sua alma para que você possa enxergar o mundo não como aquilo que você enxerga de mais precioso que tem sido os seus bens materiais. Segundo, Jesus olha para eles e diz assim, por que os olhos de vocês não conseguem decidir pelo caminho do coração inclinado para Deus? Se os seus olhos forem bons, o seu caminho vai ser iluminado, vocês vão conseguir tomar boas decisões, as coisas não vão ficar ambíguas diante de você. E por último, Jesus disse a eles, ninguém pode servir a dois senhores, não dá para vocês seguirem os dois caminhos, não dá para você querer ser feliz e glorificar a Deus ao mesmo tempo. Você vai ter que aprender o caminho de glorificar a Deus, ainda que isso sacrifique o seu afã de querer ser feliz. E é aqui, meus irmãos, que esses dois caminhos mostram os seus diferentes fins. Aquele que abre mão, aquele que perde a sua felicidade, encontra a felicidade plena na glorificação de Deus. E aquele que escolhe salvar-se a si mesmo, aquele que escolhe a felicidade, perde a alegria profunda, eterna, duradoura, troca a felicidade plena por um sorriso de 3 segundos. Então Jesus diz, vocês não vão conseguir caminhar desse jeito, porque um Senhor está indo para cá, o outro Senhor está indo para lá. Como vocês vão caminhar nas duas direções ao mesmo tempo? E é assim, meus irmãos, que muitos de nós somos. Nós tentamos carregar as duas coisas ao mesmo tempo. Nós queremos as duas coisas ao mesmo tempo, quando Deus está dizendo, você vai precisar escolher, não vai ter jeito. Você vai precisar escolher entre cumprir o dever ou ser feliz. Você, numa situação limite, vai precisar escolher entre o Senhor verdadeiro e o falso Senhor, entre o Senhor que é bondoso, misericordioso e gracioso, e o Senhor que é tirânico, que usurpa o poder e que demanda um poder sobre você que não é legítimo, mas que vem e exerce o poder por causa do nosso coração inclinado a Ele. Imagine que Jesus está dizendo isso, meus irmãos, não para a multidão. Jesus está dizendo isso para quem segue a Ele. A idolatria não é um problema meramente dos pagãos, é o problema do povo de Deus.